Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Unificação do Conhecimento. Vocês devem estar ansiosos para os resultados de Ratanabá, não é? Nós imaginamos, nós também estamos e temos novidades para passar para vocês hoje e para acalmar os ânimos aí, acalmar o coração das pessoas que estão ansiosas, né, com os resultados do lidar. Vamos então continuar nossa série de lives, perguntas e respostas, conversas. Vamos lá. Boa noite a todos. Muito bem, todo mundo bem calminho, né? Todo mundo aí esperando os resultados, assim como nós. Estamos seguindo todo o protocolo que nos foi passado. As pesquisas do mapeamento já foram feitas e agora estamos esperando a empresa nos passar os resultados. Ainda estamos dentro do prazo. Algumas pessoas nos perguntaram aqui, né? Estamos ansiosos pelo resultado. Quando vão sair as imagens? Queremos ver o resultado do LiDAR. Chega de enrolação. Não é enrolação, na verdade, existe todo um processamento das imagens, são arquivos muito grandes. Essa tecnologia, nós contratamos uma empresa, estamos com um contrato firmado, assinado, e eles vão ter que trazer para nós os resultados. Em poucos dias teremos esse resultado, assim esperamos. O que aconteceu, pessoal? No momento que foi feito o primeiro sobrevoo, nós tivemos que fazer novos sobrevoos, porque identificamos novas áreas ali próximos daquelas quadras de Ratanabá. Então, o primeiro sobrevoo, ele foi feito, todo o mapeamento com LiDAR, e depois percebemos que havia uma outra área paralela e que não poderíamos deixar passar. Por isso que atrasou, entre aspas. Por quê? Nós tivemos que fazer um novo contrato para que houvesse mais um processamento por cima daquela região. Eles passaram mais uma vez o LiDAR, o rastreio foi feito. E alguns dias, infelizmente, o clima não ajudou, porque não pode ter nenhuma nuvem. Os aviões passam, soltando os pulsos a laser, né? E não pode ter nenhuma obstrução. Então atrasou, porque alguns dias tiveram nuvens, o clima não ajudou. Então demorou aí uns 10, 15 dias para que eles pudessem concluir 49 faixas de rastreio. Impressionante. 49 faixas de rastreio. E esse processamento, eles deram um prazo de mais ou menos aí 20, 25 dias, o máximo que eles deram. Por quê? Além do processamento das imagens, que são arquivos pesadíssimos, né? É muitos gigas, teras, eu sei lá, são arquivos muito pesados. Eles disseram que demora muito. E eles não podem interromper o processamento, porque senão tem que começar tudo de novo. Então muitas pessoas pediram, mostra alguma coisa antecipada. Eles não passaram para a gente ainda. Eles vão passar. Né? Assim que tiver tudo concluído, eles vão mandar o relatório e nós vamos ter acesso às imagens. As imagens iniciais do rastreio. Depois eles vão fazer o processamento em 3D ainda. Isso será feito para que as imagens fiquem ainda mais impressionantes do que vai ser encontrado naquela região. Então, como nós tivemos que aumentar a área do mapeamento, expandimos, né, a região para o rastreio, ocorreu um pequeno atraso. Mas isso não vai fazer diferença, porque eles passaram que nesse prazo de 15, 20 ou 25 dias, eram dias úteis. Então as pessoas estão contando sábado, domingo, feriados, né, e não conta. Então eles estão trabalhando em cima de dias úteis. Esse é o motivo.
porque está, entre aspas, né, demorando. Mas o rastreio foi finalizado. O mais importante era ter finalizado o rastreio. Nós estamos muito seguros, tá, com o que vai ser apresentado. Mesmo as pessoas falando aí que nós vamos encontrar formações naturais ou trincheiras, né, e valetas que os índios no passado fizeram para se proteger dos conflitos e guerras que eles tinham entre eles. Bom, como é que um índio ou uma tribo ia fazer valetas de 50, 70 metros de altura com extensão de quase 1 quilômetro de distância nas quadras? Como que eles iam conseguir fazer isso com a tecnologia da época, né? É o mesmo papo aí das construções das pirâmides, que foram os egípcios e outros povos primitivos, né, que construíram essas grandes construções em pedra. Não, não foram. Foi uma antiga civilização, que nós já falamos, os Murius, que estiveram presentes há milhões de anos aqui na Terra. Foi a primeira civilização presente. Humana? Não. Não eram humanos como nós, mas eram visitantes do espaço que aqui chegaram e construíram essas cidades em pedra. Este é o tema que nós estamos trazendo já há muito tempo. Desde o início da revelação de Ratanabá, nós estamos apresentando essa tese e confirmamos já isso. Nós temos certeza da presença dos Murius, e tudo isso será provado com as descobertas em Ratanabá. Então as pessoas estão desesperadas. Muitos estão ansiosos, querendo que seja verdade, mas outras pessoas estão desesperadas, né? Porque isso está indo realmente indo de encontro, né? Batendo de frente com as crenças científicas, religiosas, com os paradigmas, né? Então é uma fé, uma crença muito arraigada das pessoas. Então essa descoberta realmente está abalando os pilares das crenças e as pessoas estão reagindo. É normal, todo esse chilique, né, de muitas pessoas aí, bate um desespero mesmo. Eu também estaria, se eu não fizesse parte de Dáquila, não tivesse a certeza que eu tenho, né, diante das minhas experiências, talvez eu estaria desesperado também, né, dando meus pitis aí na internet, cheio de mimimi, mas eu aprendi a averiguar antes, a pesquisar, a usar a minha razão, e não agir pela emoção, como muitas pessoas estão fazendo. Então, com relação aos resultados dos experimentos com o LiDAR, fiquem tranquilos, tá? Porque no mais tardar aí, nessa semana agora, ou daqui a uns 10 dias no máximo, nós já teremos um resultado apresentado pela empresa. Senão, nós mesmos vamos cobrar isso, né? Porque estará dentro do prazo de apresentação do relatório. Então, fiquem tranquilos, assim que tivermos o resultado inicial, nós vamos soltar em todas as mídias de Dáquila, aqui no canal também, a notícia apresentando o que foi encontrado. Se for formação natural, vamos assumir que nossa pesquisa estava equivocada. Realmente são rochas, formações naturais. A natureza foi perfeitamente engenhosa ali com sua arquitetura, né, perfeita, colocando alinhada aquelas rochas, aquelas quadras. Ou os índios realmente tinham altíssima tecnologia há alguns 1000 anos atrás. Onde foi parar essa tecnologia, eu não sei, né? Mas, enfim, vamos continuar com a narrativa falsa da ciência, acreditando, né, nessas falácias aí, até que as coisas sejam realmente apresentadas. Agora, se nós mostrarmos coisas mirabolantes, que nem no Peru, no México, no Egito, na Grécia, na Turquia, existem, o que será que as pessoas vão dizer? O que será que elas vão falar do Urandir, o Indiana Jones brasileiro, o pai do ET Bilu? Aliás, é uma honra, né? As pessoas chamarem ele de pai do ET Bilu. Quem me dera poder ser parente do Bilu também. Nossa Senhora. Bom, então vamos ver. O que será que o Urandir vai apresentar ao mundo? O que será que o Dáquila descobriu? E o que está por vir? Porque essa descoberta da primeira parte do projeto Ratanabá é apenas 1% do complexo de Ratanabá. Existem outros pontos que virão depois. Essa revelação agora é só para começar. Nós estamos dando apenas um aperitivo para vocês, tá? Só para iniciar. E olha o que aconteceu.
Olha a reação mundial diante dessa revelação. As pessoas vão ter que aceitar. Não adianta. É normal, né? Como dizia Schopenhauer, a primeira revelação da verdade, as pessoas reagem com ignorância, com agressividade, depois elas acabam se rendendo pelas evidências. A própria verdade, por si só, ela traz, de fato, convencimento e não tem como você fugir e negar os fatos e os artefatos também que serão encontrados. Então, vamos nos preparar. Bom, lembrando a todos, para quem não conhece nossas redes sociais, né, temos nosso Instagram, temos também nossos grupos lá no Telegram, o grupo Unificação do Conhecimento, temos nosso grupo da mentoria com estudos privados semanais para um grupo fechado de pessoas, temos também nosso grupo do BDM Digital, que está explodindo no Brasil e no mundo, né, esse meio de pagamento que valoriza, muitas pessoas estão aderindo ao BDM, e todos esses links você encontra aqui na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá no Telegram, durante a semana a gente pode conversar, interagir com todos vocês. As moderadoras, a nossa equipe da Unificação, estão de braços abertos para receber vocês, acolher, explicar e orientar a todos. Sejam muito bem-vindos. Com a queda das pedras guias da Geórgia, podemos concluir que em breve a vida na Terra irá melhorar? Com certeza, Carla. O que aconteceu, né, foi muito curioso. Eles derrubaram as pedras guias da Geórgia. O que será que isso significa? Nós já estávamos falando aqui do movimento que o governo oculto iria armar. Pode ser que eles estejam fazendo um teatro também, tá? Eles mesmos estejam derrubando as pedras guias da Geórgia para chamar atenção para aquilo que estava escrito nas pedras, porque muitas pessoas não tinham informação sobre isso. E agora o assunto viralizou. Então eles podem levantar de novo aquele monumento em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, vamos ficar atentos. Não vamos também acreditar cegamente que aquilo ali foi um movimento para derrubar o governo oculto. Pode também ter sido um movimento de neutralização, um sinal para a humanidade de que a hegemonia dos Anunnakis, das sociedades secretas, desses grupos de famílias que controlam a Terra com seus líderes, não é? E seus laranjas, realmente está por terminar. Mas também temos que colocar o pé no chão, porque isso pode ser apenas um teatrinho deles para mais uma vez iludir as pessoas, tá? Vamos ficar bem atentos com os próximos passos que eles têm para nos mostrar aí de ações, né? Muitas pessoas aqui comemorando, né? Esperando, né, a revelação do LiDAR. Muito legal, muita pergunta mesmo, as pessoas pedindo aqui o resultado do LiDAR. Boa noite a todos. Todos que estão entrando aí no canal, que se inscreveram recentemente. Pessoal, queria deixar aqui uma dica para os novos inscritos, tá? Nós não falamos só sobre Ratanabá. Tem muitos assuntos de pesquisa, vários temas que nós tratamos aqui, porque em Dáquila nós pesquisamos diversos assuntos. Ratanabá, agora que está em alta, né? Então muitas pessoas vieram para o canal devido ao interesse da descoberta de Ratanabá. Mas aqui no canal nós fazemos uma unificação de conhecimentos. Nós pesquisamos tudo, não apenas essa parte de civilizações antigas, da história, mas também estudamos espiritualidade, ciência, astronomia, ufologia, vários assuntos que nos conduzem a uma investigação da verdade, daquilo que nos ocultaram, em todos os sentidos. Investigamos também a história das religiões, todos os movimentos do governo oculto, né, por trás dessas manipulações do mundo, escondendo o conhecimento verdadeiro da humanidade. Então, deem uma olhada nos vídeos antigos, né? Eu estou para reformular o canal, estou para até fazer uma varredura nos vídeos antigos, ver o que deixo, o que eu não deixo, porque tem muitas lives que já estão desatualizadas, né? Então eu vou fazer uma atualização no canal, existem muitas séries, muitas playlists, né, interessantes, tem o Rafa Flix, que vai voltar também, que são os vídeos curtos, né, os cortes do canal, perguntas e respostas rápidas, para aqueles que não têm tempo para assistir vídeos longos, né? Vamos começar novamente a soltar os vídeos aqui no canal, vamos continuar com as lives, vamos continuar fazendo podcasts, temos os vídeos de análise de assuntos, né, do momento também, e temos a série Conversas. Uma vez por semana, a gente pretende entrar e bater esse papo com vocês aqui, informal, de forma descontraída, né, respondendo perguntas para aqueles que nos enviam suas perguntas, tanto lá no Telegram como aqui
durante as lives no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos, conheçam melhor o canal. Alguns assuntos podem ser mais polêmicos do que os outros, né? Porque nós realmente mexemos um ninho de vespa, diversos momentos aí da história, nesses últimos anos, nós cutucamos a ciência, as religiões, a mídia, e eles ficam desesperados, né? Eles não sabem mais o que fazer para conseguir impedir o movimento de revelação de Dáquila. Nós não vamos parar, vamos continuar trazendo a verdade, as evidências de tudo que nós falamos, tá? Nada ficará oculto, tudo será revelado. Então, acompanhem os vídeos. Se alguns assuntos que vocês não entendam durante essas lives conversam de perguntas, né, que eu respondo aqui, vejam as lives anteriores, porque eu respondi muita pergunta sobre vários assuntos. Aí vocês vão ter uma noção geral do conhecimento, das abordagens que nós temos, né? E vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, maratonem os vídeos, deixem o like e compartilhem também. E muitas pessoas não estão conseguindo receber a notificação do YouTube, então não esqueçam de clicar no sininho para receber notificações do canal, certo? Então vamos lá. Fale sobre o reset que vai acontecer. É verdade que vai haver uma limpeza na Terra para que aconteça a purificação? Olha, existe sim um movimento de reset em andamento, tanto por parte do governo oculto, como por parte das 49 raças, ou daqueles que estão coordenando o sistema Terra e a evolução aqui da humanidade. O reset por parte das 49 raças será um reset para o recomeço, para este novo ciclo, essa nova era dourada que está entrando, ao final do ciclo de aproximadamente 26 mil anos, que está se encerrando agora. Assim como os maias antecederam essa informação, nós estamos trazendo também, confirmando, né, esse ciclo que está se encerrando. Então, esse novo momento que vamos adentrar, nós teremos um reset, na verdade, em vários sentidos, tanto em frequência da Terra, o mundo em que vivemos passará por uma aceleração vibracional, e nós temos que acompanhar essa mudança cíclica vibratória da Terra, teremos mudanças climáticas, teremos movimentos e anomalias no céu, nos astros, no Sol, na Lua, e um novo astro que se aproxima, que fará parte aqui do nosso visual noturno. Nibiru, ele está chegando, como foi dito e predito por vários estudos no passado. Sim, algumas coisas vão acontecer com a passagem desse astro e vai haver um reset na Terra dentro de um contexto que podemos chamar de mudanças naturais e cíclicas da Terra. E a humanidade poderá passar por algumas consequências, né, diante dessa transição que está havendo e a passagem desse astro. Já falamos também da possibilidade de uma mini-era glacial que se aproxima, não sabemos quando, mas até os cientistas já estão confirmando isso também. Agora, o reset que o governo oculto quer realizar diz respeito a aumentar o controle da população. Eles querem que os escravos que trabalham para eles fiquem ainda mais subordinados a esse sistema. Então eles querem fazer um reset no conhecimento humano, no sentido do governo único mundial, a nova ordem mundial, na economia única mundial, na religião única mundial, na vinda de um suposto Messias, ou muitos vão chamar de anticristo, mas esse personagem, esse líder, vai aparecer na Terra e vai fazer um movimento aí que vai chamar muita atenção. Então nós temos que nos preparar para esse reset, para essa tentativa de recomeço também por parte do governo oculto. Só que em contrapartida, como eu disse, existe um outro grupo agindo nos bastidores para que o verdadeiro reset do bem aconteça, e não um reset que venha prejudicar a humanidade. Esse movimento contrário, essa agenda 2030 do GO, será neutralizada pelos grupos, ou melhor, pelas 49 raças, que estão atuando na Terra já há milhares de anos, e agora, especialmente, em parceria com grupos e pessoas na Terra, justamente para impedir este movimento negativo e contrário à humanidade. E é por isso que nós estamos aqui também, buscando conhecimento, buscando parcerias, mesmo que as pessoas estejam aí
reagindo negativamente ao nosso trabalho, ao nosso movimento de bem, essas pessoas no futuro também estarão do nosso lado. Nós já sabemos disso, temos certeza absoluta. Então, podem falar à vontade, podem criticar, podem continuar difamando. Não, cuidado com a difamação, cuidado com os crimes virtuais, senão, já falamos também, né? Nosso corpo jurídico de Dáquila já está monitorando diversos canais e vocês vão receber uma notificação extrajudicial, depois uma notificação judicial, e assim a coisa vai piorando para essas pessoas difamadoras. Mas mesmo assim, essas pessoas que serão acionadas judicialmente também farão parte do grupo, estarão do nosso lado mais para frente, porque elas vão se render às evidências, né? Então eu torço para que as pessoas parem, né? Coloquem a mão na consciência, reflitam um pouco, tentem controlar o emocional, né? Porque estão dando assim um chilique desnecessário, né? Não precisa perder o controle. Tenham mais equilíbrio, tentem ser mais pacíficos, né? Pessoas evoluídas, e não pessoas aí mostrando um grau de desespero e ignorância fora do controle. Então eu torço, vamos vibrar para que essas pessoas despertem, né? Enquanto há tempo. E estaremos de braços abertos para receber todas essas pessoas, todas mesmo. Mesmo estas que estão atirando pedras no grupo, mesmo assim, serão beneficiadas pelas ações de Dáquila, pelas descobertas de Dáquila. Lembrando, tudo virá à tona. Nada ficará oculto. A verdade vai nos libertar. Já dizia nosso antigo e eterno mestre, que veio dos céus para a terra, nos ensinar o caminho de retorno para casa. E ele está voltando. Ou será que já voltou? Felipe diz, tomara que tenha alguma novidade finalmente. Queremos imagens, provas. Acredito em vocês, mas está ficando difícil. Sim, Felipe, teremos, tá? Fica tranquilo aí. Vamos ter sim. Eu sei que é difícil, eu também estaria bem ansioso, porque isso vai mudar o rumo da história da humanidade. E nós, brasileiros, seremos reconhecidos mundialmente e nossa história vai mudar completamente. E o valor que o Brasil tem será resgatado. Espero que o povo brasileiro compreenda antes que seja tarde. Felipe diz também, ninguém aguenta mais, vamos aguardar, estou doido para que tudo seja verdade. Doido para ver essa mídia fake quebrando a cara. Você vai ver ela quebrando a cara, Felipe. Pode esperar. Você vai ver sim. Tá? Eles vão reagir, não tem jeito. Eles vão inventar alguma coisa, né? Para dizer que foi falso. Eles vão, não tem jeito. Mesmo com o resultado do LiDAR, vocês sabem como é que a mídia funciona e para quem eles trabalham, né? Qual é o grupo globalista? Quem que está por trás do sistema, pessoal? Você acha que eles estão interessados mesmo em apresentar essa descoberta? Ainda mais aqui no Brasil, na Amazônia, justamente porque eles querem internacionalizar a Amazônia, eles querem invadir o Brasil para tomar a Amazônia de nós. Vocês acham mesmo que eles vão deixar um grupo de brasileiros, pesquisadores independentes, com uma empresa privada, trabalhando numa descoberta arqueológica? Vocês acham mesmo? Vocês acham que as instituições, vocês acham que o governo vai inicialmente apoiar? Eles estão esperando. Vamos ver a resposta que o governo federal vai dar diante do resultado do LiDAR. Vamos ver. Vai ficar escancarado e não adianta querer impedir. Nós vamos divulgar isso em todas as mídias, em rede nacional, se for preciso, e eles vão ter que responder. O que será que os historiadores, os arqueólogos vão responder? Realmente existe algo ali, eles descobriram, e vão tentar inventar alguma coisa. Aí partem para o ataque pessoal. Partem para o ad hominem. Ah, mas o Urandir. Ah, estelionato. Ah, o pai do ET Bilu. Ah, mas as pessoas são isso, são aquilo. Ah, mas essas pessoas não merecem crédito. Por quê? Porque ficam sem argumentos. Elas não conseguem enxergar o óbvio e começam a atacar com informações falsas que não procedem. Infelizmente, Urandir nunca foi criminoso. Urandir nunca foi preso. Nunca cometeu crime. Ele foi absolvido de uma falsa acusação que fizeram na época de estelionato. O processo foi arquivado. Eu vou mostrar hoje para vocês aqui isso. Tá? Então não houve crime. Ele não foi condenado. E as pessoas até hoje estão falando nisso.
Olha o nível de ignorância, acreditando numa matéria de 1999 comprada por algumas revistas. Foi um movimento armado por parte de um ufólogo famoso, gordinho aí, né, que tentou desmoralizar o Urandi e acabar com o Projeto Portal na época. E as pessoas até agora estão acreditando nisso. Impressionante o nível de desinformação das pessoas. A história do nosso amigo Bilu também. Quem aí saiu de casa para ir atrás do ET Bilu lá no mato e provar para si mesmo que é verdade? Eu fui. E vocês foram? Eu estou há 11 anos realizando pesquisas a campo, interagindo não só com o Bill, nosso amigo Bilu, mas com as 49 raças, com vários seres extraterrestres dimensionais. Eu estou aqui hoje, inclusive, por orientação deles, assim como todos nós de Dáquila estamos agindo em parceria com eles. Quem está falando de nós, falando mal do Urandir, falando mal do Bilu, das 49 raças, fazendo piada aí, né? Já foi lá? Já participou? Já investigou? Já fez o movimento? Não adianta uma vez só, não. Tem que participar, tem que fazer o treinamento, tem que se esforçar. Não adianta querer falar se você foi uma vez ou nunca foi lá. Primeiro você tem que ter experiência, tá? Não seja imaturo, ignorante ao ponto de tecer comentários e julgamentos sem ter a capacidade de enfrentar e estar cara a cara com os extraterrestres. Coisas que eu fiz e vocês não fizeram. Então espero que vocês possam fazer uma investigação e comprovar por si mesmos. Uma pessoa bem famosa aqui no YouTube está realizando uma perícia de todos os vídeos das matérias que foram feitas pelas equipes de televisão das aparições do ET Bilu na mídia, lá atrás, em 2010. Essa pessoa está investigando minuciosamente os vídeos, os bastidores das filmagens que nós tínhamos. Nós passamos algumas imagens para ele e ele está minuciosamente fazendo a perícia das imagens. E vamos ver o resultado, o que ele vai trazer como relatório dessa investigação. Eu também estou curioso, né? E eles vão ter que encontrar respostas diante dessa perícia. De outra forma, aqueles que forem honestos intelectualmente vão ter que tomar suas decisões, ok? Diante do que será apresentado. Então se preparem aí. A Letícia diz: pessoal, o LiDAR é um programa vetorial de grande alcance. Não é fácil baixar, carregar tudo rápido. Leva tempo, ainda mais na extensão pretendida. Keep calm, fiquem calmos, é isso aí. A Letícia entende, eu acho, desse processamento, né, dos arquivos. Realmente, eles disseram para nós, a empresa disse que demora mesmo, tá? Então é normal, gente. Não é uma foto que você tira e já coloca ali no celular para ver, não. É algo muito complexo, é uma tecnologia muito absurda, né? Eu sou leigo para falar da tecnologia, eu não conheço essa tecnologia para explicar em detalhes, mas eles disseram para nós que é isso mesmo, tá? Então tudo vai ser feito dentro do prazo. Então, aguardem. Felipe diz: eu estou mais acreditando do que desacreditando sobre o ET Bilu. Realmente a mídia agiu de forma estranha. Não duvido que alguma coisa tem. Exatamente, Felipe. Você já está tendo a percepção aí. Quem investiga mesmo, quem vai atrás, né, e se desprende um pouco dessa narrativa midiática, ainda mais por programas de humor. CQC na época, Danilo Gentili fazendo piada. Vocês acham mesmo que ele ia até lá perder tempo, ficou 5 dias lá, filmando, interagindo com os seres? A Record já tinha ido antes lá. O que o CQC foi fazer lá se a Record já tinha dito que era falso? Se o perito Ricardo Molina, né, o fake perito, disse que era um cara de capacete atrás do mato, com lanterninha. Depois a Band, com o CQC, foi fazer o que lá? Já não tinha sido provado que era mentira? Depois ainda foi a Rede TV, programa do Super Pop, da Luciana Gimenez. Foram lá também para tentar falar com o Bilu, mas espera aí, não era tudo farsa? Não era o Urandir atrás do mato, fantasiado de Bilu? Vamos ver, né? Fiquem atentos aí. Eu não vou dizer qual canal que é, mas um amigo aí que está disposto de forma neutra a realizar essa perícia, em breve vai soltar um vídeo aí. Fiquem atentos. Quem não deve, não teme, né? Então nós passamos todo o material para eles
para eles fazerem essa perícia. Então, a gente está bem tranquilo porque a gente sabe da verdade, né? Agora as pessoas vão ter que se virar nos 30 aí para explicar, tá? E quem quiser provar mesmo, tira a bundinha da cadeira e vai no mato, vai fazer pesquisa, vai enfrentar à noite lá, sem ter medinho, hein? Não pode ter medinho, não. Vai enfrentar lá e vai buscar o contato. Mas busquem conhecimento antes, tá? Se preparem. Você disse em vídeo que tem mais materiais do Bilu em conversas, poderia soltar. Vamos soltar quando ele liberar. Ele que vai dar a permissão. Temos muitas filmagens, mas muita mesmo, né? A gente nunca soltou nenhuma filmagem, na verdade. Quem liberou as filmagens foi a equipe de televisão. Eles pediram para ir lá para filmar. A gente não ia soltar nada, a gente nem precisa mostrar imagem para ninguém. A gente não precisa provar nada para ninguém. Não precisa. Qual a necessidade disso? Nenhuma. Agora, os repórteres, as emissoras de TV brasileira queriam mostrar em rede nacional a presença do extraterrestre. Aí ele falou, tá bom, podem chamar, mas eles vão ter que passar por um treinamento, eles vão ter que se preparar, eles vão ter que fazer um baita esforço para conseguir pegar a minha imagem, porque não é fácil ter um contato. Vocês acham que a gente chega lá assim e pum, acontece? Exige um treinamento de dias, meses às vezes. O que os repórteres fizeram foi assim, um milagre. Conseguiram filmar o ser várias vezes, conseguiram conversar com ele, tiveram a chance de realizar um treinamento que chamou de teste da concha, para entregar na mão do Bilu um objeto, uma concha. Quem fizesse isso iria entrevistar o Bilu à luz do dia. À luz do dia. Ele seria visto, filmado, entrevistado em rede nacional. E os repórteres fugiram, não conseguiram terminar o teste, não passaram no treinamento. Eles não quiseram mostrar o Bilu. Eles arregaram. Tá? Nós estávamos até hoje esperando. Até hoje estamos esperando. Onde estão as emissoras de TV que iriam mostrar o Bilu para o mundo? Saíram correndo. Fugiram. Não conseguiram enfrentar. Nós temos tudo isso gravado nos bastidores e isso será provado. Mais uma vez, fiquem atentos aos bastidores e à perícia que está sendo feita. E agora, Record? E agora, Danilo Gentili? E agora, Rede TV? Como é que vocês vão justificar a verdade? Vai ser difícil. E toda a fraude que vocês cometeram, porque vocês foram aqueles que manipularam as imagens. Vocês colocaram o rosto do Urandir em Photoshop e After Effects para fingir que ele era o Bilu, para enganar a população. Vocês colocaram lá um boneco, um bichinho pulando no mato para dizer que aquilo lá era o Bilu. Vocês manipularam as pessoas. E agora a verdade virá à tona. Infelizmente, ou felizmente, né? CND News, boa noite. Todos ansiosos pelo resultado das pesquisas aéreas, mas por terra, onde se conseguiu chegar? Por terra, ainda precisamos da liberação após os resultados do LiDAR, porque exige toda uma burocracia, não só com o IFAM, com a FUNAI, porque são terras indígenas ali também, precisa de toda a liberação legal, a gente vai fazer tudo dentro da lei. Não pode ser uma expedição sem autorização. Nós não vamos descer lá explorar sem que esteja dentro das regras, das normas. Nós vamos fazer tudo dentro de parcerias, com apoio do governo, tudo certo. Então a exploração em terra vai ser depois do resultado, eles vão ter que, né, se justificar de alguma maneira para impedir isso, mas não tem como, porque apresentando os resultados, eles vão ter que liberar a exploração por terra também. Algumas pessoas, algumas empresas, instituições internacionais estão já querendo entrar lá, saquear. Já tem movimentos de pessoas estranhas na região tentando entrar e não vão conseguir. O local é totalmente inóspito. Ninguém chegou lá até hoje. Nós estávamos lá, nós conversamos com pessoas da região, com moradores das cidades próximas, com nativos, indígenas, né, que contaram para nós coisas assim, ó, impressionantes sobre aquele local. Gente, só para vocês terem uma ideia, a cidade mais próxima e também a aldeia indígena mais próxima, se você for andando em direção às quadras,
levaria aí mais ou menos 150 quilômetros de caminhada, quase 200 quilômetros de caminhada, ou seja, como se você saísse do interior de São Paulo, né, de uma cidade como Sorocaba, Campinas, e fosse caminhando até São Paulo, até Santos. É longe demais, é muito distante. Então, assim, as pessoas não têm nem ideia do tamanho que é aquilo lá. Vocês não têm ideia do que tem lá ainda. Inclusive espécies animais que não foram extintas. Veja bem o que eu estou dizendo aqui. Espécies animais que não foram extintas e que a ciência diz que não existe mais, né? O que será que existe ali? E existem provas sobre isso, tá? Nós vamos apresentar. E temos outras revelações que encontramos já próximo ali à região, que vai chocar o mundo. Vai ser assim, ó, uma bomba o que nós temos para apresentar. Tem relação com os Anunnaki, a presença dos Anunnakis na Amazônia. Isso vai ser, assim, estarrecedor. Tá? Então, mais uma vez aí, ó, vamos nos preparar. Inês diz, para mim as provas já estão aí. O vídeo que o Urandir soltou ontem, falando do mega acordo em Dubai, que é oficial, e Dáquila já estará em 36 países. Pois é, as pessoas estão completamente iludidas, elas não têm a informação do que está acontecendo. Dáquila agora estará presente em 36 países, várias parcerias foram firmadas, principalmente nos Emirados Árabes, e vamos expandir ainda mais. Algumas novidades virão esses dias aí. E os árabes estão loucos lá com a descoberta de Ratanabá. Estão assim impressionados. E eles confirmaram para nós, para a equipe de Dáquila que está lá, eles confirmaram, porque eles já sabiam disso também. Disseram que os antigos povos árabes conheciam um antigo reino na América do Sul, presente hoje onde está a Amazônia, que realmente ali havia o centro, a capital do mundo na antiguidade. Então várias culturas sabem disso, né? Nós estamos tendo surpresas, porque em muitos países que nós viajamos, as pessoas estão confirmando as pesquisas que realizamos, inclusive da Terra convexa. Os sheiks, os árabes, todos eles estão conversando, afirmando que eles também têm esse conhecimento e o que nós passamos no documentário do Terra Convexa está correto, segundo a realeza árabe. Então vejam bem, olha só o que está acontecendo. Existem parcerias sendo firmadas até para que o Brasil, com a sua expansão comercial, a gente possa, através das empresas de Dáquila, trazer diversos benefícios e crescimento para o Brasil, até para a economia. E as pessoas não estão enxergando isso, né? Estão focadas ainda em fake news, em informações deturpadas. Elas não têm nem ideia do que estão falando. É uma pena, né? Diante da revelação de Ratanabá, tanto a mídia como cientistas do YouTube, né? Especialistas aí que ficam em casa tomando Coca-Cola e comendo pipoca e acham que sabem alguma coisa. Nunca saíram de casa para pesquisar, estão dando opinião aí, né? Tentando ridicularizar e difamar Dáquila. Mais uma vez estão acusando Urandir, Bilu, descoberta de Ratanabá como fraude. Sim, já falamos sobre isso, né? Eles estão com medo. Essa reação é normal, porque está afetando o sistema de crença das pessoas. É normal, a gente entende isso, né? Nós não julgamos, nós não condenamos as pessoas por isso. É o processo delas, cada um no seu processo. Agora, as pessoas podem até duvidar, podem fazer piada, não tem problema. Podem dar risada, mas elas vão um dia perceber a verdade, né? Mas não estamos preocupados com isso. Agora, as pessoas que estão cometendo crimes, né? Que estão ainda acusando o Urandir, gente, vocês estão presos a uma falácia, a uma mentira. Eu vou até mostrar aqui, né, como vocês pediram, as pessoas estão achando que a gente está brincando, né? Bom, nós soltamos uma nota de repúdio para as pessoas que estão aí insistindo em falar, né, que querem continuar ainda nessa baboseira, cometendo crimes virtuais, soltando vídeos aí achando que vão sair ilesos, né? Bom, através da presente nota, o ecossistema Dáquila manifesta veementemente repúdio a toda e qualquer veiculação e ou permissão
de veiculação em mídias sociais através de websites, aplicativos de comunicação, conteúdos ofensivos com caráter injurioso, difamatório e calunioso, a respeito das suas atividades sociais e da atuação de seus associados. Da mesma forma, repudia toda e qualquer divulgação ou permissão em mídias sociais de dados cadastrais, pessoais, de suas coligadas e de seus associados, sem prévia ciência e anuência. Em que pese legítima e constitucional a liberdade de expressão e de pensamento, a veiculação e ou permissão de veiculação de conteúdos ofensivos e a exposição de dados das pessoas não é admitida, consistindo em flagrante ofensa à honra objetiva e subjetiva e às garantias e direitos constitucionais. Assim, de modo a bem prevenir responsabilidades, prover a conservação e a salva dos seus direitos e dos seus associados, consignina que não aceitará qualquer tentativa de ofensa, minoração ou desqualificação de suas atividades sociais e da atuação de seus associados, sendo que estas condutas caracterizadoras de desvio ou abuso de direito, portanto, ato ilícito, se sujeitarão às devidas e legais consequências, quer no âmbito civil, quer no âmbito criminal, quer no âmbito administrativo. Recado, nota de repúdio do ecossistema Dáquilo oficial para todos que estão aí insistindo em agirem de forma difamatória. Todas essas pessoas serão comunicadas judicialmente. Então, o recado está dado mais uma vez, tá? Ainda dá tempo de colocarem a mão na consciência e pensarem duas vezes antes de falar alguma coisa, certo? Bom, e muitas pessoas têm falado também sobre o fato do Urandir ter sido acusado de estelionato no passado. Muitas pessoas trazem aquela notícia de que ele foi preso, aquela notícia de que ele cometeu crimes vendendo terrenos de forma ilícita no passado, prometendo aos associados do antigo projeto Portal que as pessoas teriam benefícios. Isso não foi verdade. Foi uma armação que fizeram contra ele. Na época, saíram matérias na Isto É, na revista UFO. O que a revista UFO tem a ver com as ações do Urandir no passado? Por que o senhor Jevaé está preocupado com as ações do Urandir? Ele tem medo do quê? Fica a pergunta, até hoje, né? Até hoje. Até agora, ele não se manifestou. Está com medo de alguma coisa, né? Ele sabe o que ele fez. E se colocar as asinhas de fora mais uma vez, as coisas podem piorar. Então, o recado que nós demos agora, com certeza, esses ufólogos lá atrás perceberam e pararam. Mas na época eles fizeram um movimento em conluio com a Rede Globo, inclusive. O Fantástico fez uma matéria difamatória tentando denegrir, ridicularizar, acabar com a imagem do Urandir e do projeto Portal. Por quê? Porque as experiências de contatos extraterrestres que estavam acontecendo lá na fazenda, em Mato Grosso do Sul, iriam ameaçar o establishment, iriam ameaçar o sistema governamental, religioso, midiático. O governo oculto agiu para neutralizar a verdade que estava vindo através de pesquisas de ufologia na época. Então, eles fizeram de tudo para ridicularizar o Urandir. Foi isso que aconteceu. Ele estava dando uma palestra em Porto Alegre e ele foi acusado de estelionato, fizeram uma denúncia, ele foi chamado para depor na delegacia para explicar a questão das vendas, do loteamento de terras em Zigurates, lá na fazenda do Projeto Portal, onde hoje é o Dáquila, onde hoje já existe milhares de pessoas construindo suas casas no seu loteamento com escrituração, tudo legalizado, e as pessoas lá atrás tentaram acusá-lo de estelionato, de venda ilegal de terrenos. Ele deu depoimento na delegacia. Quando ele estava saindo da delegacia, a Rede Globo já estava com as câmeras e os repórteres tentando pegar ele em flagrante para sair uma matéria na mídia queimando a imagem dele.
Ele foi apenas dar um depoimento na delegacia. Ele não foi preso, ele não foi condenado. O inquérito foi aberto. Alguns meses depois, o juiz notificou a sentença. Eu vou ler para vocês aqui, né, já marquei também aqui a parte. Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público, pedido de arquivamento pelo Ministério Público. Tá? Esse aqui foi o arquivamento que o juiz, né, deu na época, no caso dessa acusação que foi passada por Urandir. Descreve o presente inquérito, em tese, delito tipificado pela autoridade policial como estelionato. Então, acusaram de estelionato e o juiz vai dar a sentença agora. Examinando detidamente o caso, entenda o signatário que o fato aqui descrito não configura, salvo o melhor juízo, crime de estelionato, ou seja, não houve crime até aquele momento da análise e até hoje isso foi arquivado. Ele explica o que é o estelionato, que seria uma lesão patrimonial mediante fraude, artifício, ardil ou meio astucioso, que cria uma situação de erro para alguém. Não é? No caso em exame, não se vislumbra dolo no momento da formação dos contratos, nas vendas dos terrenos, dos loteamentos. Ou seja, não houve dolo, não houve intenção e crime premeditado. Ele diz que as pessoas que compraram ou fizeram um negócio, que queriam construir suas casas e conseguiram adquirir os terrenos na época, elas estavam conscientes do que estavam fazendo. Elas aceitaram o preço. Tá? E segundo a lei, não pode, com arrependimento tardio, afirmar que foi ludibriado ou vítima de estelionato. As pessoas estavam conscientes do que estavam fazendo. E não houve crime, né? Mesmo assim, as supostas vítimas, né, em quase que na totalidade, afirmaram que não se arrependem dos atos praticados e do dinheiro pago para o projeto Portal, dizendo-se satisfeitos com o projeto e que nada têm a reclamar. Ou seja, as próprias pessoas que foram intimadas, né, diante do caso, disseram que estavam satisfeitas com a aquisição das terras, dos terrenos. Não tem nada de errado. Assim diz o juiz, encerrando. Portanto, inviável de forma segura e certa a comprovação da efetiva fraude que caracteriza o delito de estelionato, sem o qual delito não há. Pelo contexto probatório do Ministério Público, não há prova da existência de falsidade ideológica, formação de quadrilha, ilícito de loteamento irregular, pois o projeto Portal ainda persiste, estando em funcionamento e com cada vez mais adeptos. Aí ele encerra dizendo que requer ao Ministério Público o arquivamento do caso. Porto Alegre, setembro do ano 2000. 2000, olha só, 22 anos atrás. 22 anos atrás. Está aqui a juíza Lucilene, né? E as pessoas continuam falando que Urandir foi preso por estelionato. O nível de ignorância das pessoas. Para vocês verem como que as pessoas não conseguem raciocinar, não fazem pesquisa, elas não buscam a verdade. Elas acreditam em qualquer coisa que a mídia diz, que esses manipuladores falam. Até hoje, não há nenhum tipo de crime envolvendo Dáquila, Urandir, nada disso. Está lá, a cidade sendo construída, mais de 9 mil associados de Dáquila cumprindo como associados, né, as suas obrigações. É um grupo lícito. E as pessoas estão tentando acusar Urandir de crime nessa altura do campeonato. Pelo amor de Deus, né? Uma vergonha isso daí. Uma vergonha. Bom, então está aí, né, o arquivamento do caso do ano 2000. Tem 22 anos, a gente está precisando mostrar para vocês aqui agora, né? Infelizmente, as pessoas precisam de provas, né? Então é isso. Está aí a prova. Espero que as pessoas agora fechem o bico. Daniel, obrigado. As histórias de Akakor batem muito com as digitais dos deuses. Você acredita nas versões dos 2 livros? Sim. Esses 2 livros são extremamente importantes. Inclusive, nossos parceiros indicaram a leitura desses 2 livros, tá? As Crônicas de Akakor e as Digitais dos Deuses, de Graham Hancock. Muito importante essa pesquisa. Quando falam que existem tecnologias avançadas na cidade de Ratanabá, essas tecnologias estão relacionadas a seres extraterrestres? Sim.
estão relacionadas a antigos povos que receberam essas tecnologias de amigos extraterrestres que vieram para cá, e também pelos Murios, que deixaram algumas tecnologias, informações lá, que existem até hoje, estão intactas essas informações, essas tecnologias. Estão lá e serão reveladas. Muitos grupos que povoaram a região depois de milhares de anos, tiveram acesso também a essas tecnologias, inclusive os Anunnaki. Quando Anunnakis chegaram aqui, eles descobriram tecnologias e tiveram acesso a informações, inclusive sobre a manipulação genética do ser humano para criarem a raça adâmica, como Enki e sua irmã Nihursag o fizeram. Eles encontraram essa informação na Amazônia. Nós sabemos onde ela está. Existem pedras com inscrições em alto e baixo relevo apresentando certas informações nesse sentido. E os Anunnakis tiveram acesso a isso. E outros grupos também, que depois os seus descendentes, que vieram a se tornar as tribos, os nativos indígenas, isso há milhares de anos, são todos descendentes desses povos. Todos eram descendentes de raças extraterrestres que vieram para cá e se misturaram e se miscigenaram com a humanidade terrestre, com o ser humano primitivo que havia aqui. Então existia, sim, um ser humano que servia de trabalhador escravo para esses grupos extraterrestres que aqui chegavam, e eles foram modificando geneticamente, fazendo experimentos, clonagens, várias raças que visitavam a Terra, vários grupos extraterrestres, misturaram a sua genética com esses seres da Terra. Por isso que hoje nós temos várias raças, várias tipologias, porque vem dessa mistura. E todos esses grupos, indígenas principalmente, no mundo inteiro, não é só aqui na América do Sul, não, são remanescentes desses grupos, dessa civilização pré-diluviana, ou antes dos dilúvios, que não foi só um dilúvio, foram vários. E eles estão até hoje, eles conseguiram sobreviver, porque eles estavam nos pontos mais altos da Terra. Por isso que nos Andes ficou tudo intacto, porque era uma região muito alta, né? Mesmo assim, ainda existe resquícios, né, de água salgada no lago Titicaca, no Peru, porque a água subiu até lá, depois desceu. E o que será que existe no lago Titicaca? Vocês têm ideia? Aquele lago é gigantesco. Existe algo ali embaixo, e nós sabemos, já descobrimos que tem também construções no lago Titicaca. E nós vamos revelar isso depois. Faz parte dessa projeção de Ratanabá ao mundo. Qual o motivo de outros canais ou grupos terem aversão ao trabalho que Dáquila Pesquisas está realizando? Medo, né? Eles estão apavorados, como eu disse, estão morrendo de medo de que tudo que nós estamos trazendo seja verdade. Mas aos poucos eles vão se acostumar. Só questão de tempo, né? Estamos torcendo para que eles percam esse medo e tenham um pouco mais de mente aberta. Tá? Porque a gente não vai reagir a ninguém. Vamos reagir juridicamente. Mas assim, ficar respondendo pessoas no YouTube, ficar dando ibope, né? Para esses tipos de canais que estão aí fazendo piada, dando risada, né? Estão desesperados. Desesperados. Isso é medo, tá? Mas vamos deixar o tempo passar, que aos poucos eles vão se acostumando e vão perdendo o medinho, né? E aos poucos eles começam a simpatizar com as ideias. É isso que vai acontecer. Estamos bem tranquilos, né? E esperamos eles, todos eles de braços abertos, para caminhar lado a lado com Dáquila e com os brasileiros e com a humanidade, né? Porque todos nós estaremos juntos nessa jornada. Estão fazendo uma live agora, tentando refutar você no podcast do Inteligência LTDA. Chamaram um mágico, um físico e um biólogo. Está sabendo? É para responder isso mesmo? Um mágico. Primeiro que ilusionista, né, não tem conhecimento de absolutamente nada em relação a essas pesquisas de ufologia, realidades paralelas, interação com seres extraterrestres. Essas pessoas nunca tiveram nenhum tipo de interação. Pelo contrário, elas enganam as pessoas, esses mágicos, ilusionistas, né? Quem são essas pessoas para ter alguma autoridade para falar? O que eles podem dizer
e acusar é que nós somos mágicos e ilusionistas, como eles são, pessoas falsas. Mas nós estamos bem tranquilos, né? E nem precisamos provar nada para ninguém, porque a gente sabe, né, exatamente o que a gente vive, a nossa experiência é a prova. Não é nenhum argumento de mágico e ilusionista de meia tigela aí que vai convencer as pessoas de alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Físico e biólogo, o que eles têm a ver com as descobertas de Ratanabá e com as pesquisas dos extraterrestres? Um físico da academia querendo refutar, podem tentar, não vão conseguir, né? Essas pessoas são meramente teóricas, né? Elas não têm conhecimento prático algum. Elas não saem a campo para pesquisar. Esse é o problema da ciência hoje, né? Então tem muitos ilusionistas teóricos aí, biólogos, físicos, só falando bobagem, seguindo a cartilha cientificista, né? Seguindo como papagaios do sistema, repetindo o que está nos livros. Não conseguem sair desse nível. E é assim que a humanidade tem caminhado. As pessoas que se dizem cientistas, né? Não aqueles cientistas independentes, pessoas que pensam fora da caixinha, pessoas que já compreenderam a manipulação do sistema. E esses vão chamá-los de conspiracionistas, né? É assim que a banda toca. Só que a gente não tem que dar atenção para essas pessoas, né? A caravana passa e os cães continuam latindo. Todo mundo vai latir, vai ter uma cachorrada aí latindo e a gente vai continuar passando, desfilando e expondo a verdade para todos. Nada vai nos impedir. Achei tendenciosa a entrevista do Rogério Vilela, apesar de gostar dele como profissional. Não gostei da maneira como ele entrevistou o Rafael, ele estava muito sarcástico. Na verdade, não, a gente conversou nos bastidores, né? Ele está acreditando, sim. E ele mudou de opinião, tá? Inclusive, ele me convidou para voltar lá, para trazer, inclusive, as novidades de Ratanabá. Ele quer ir conhecer o Dáquila. Ele e a equipe dele, inclusive, querem fazer uma entrevista com o nosso amigo Bill. Eles querem filmar o Bilu. Convidamos, eu falei para ele, né? Rogério, tem que ter coragem. Se você quiser, eu te levo lá, né? Tem que passar por um treinamento, ficar alguns dias, né? Se preparando. E você, sim, poderá ter sua experiência. Quem sabe, né? Você não entrega a concha para ele. Vamos ver. Quem da mídia terá coragem, quando o Bilu retornar, que ele vai voltar. Vai voltar, vai ser um mico. Quando ele voltar, vai ser uma... Olha, não quero nem ver. Onde essas pessoas vão enfiar a cara? Inclusive, eu convidei o Danilo Gentili, né? Lá no podcast do Inteligência Limitada. O Vilela quase ligou para o Danilo Gentili. Né? Eu convidei o Sérgio Sacani também para repetir os experimentos da Terra convexa. Eu levo ele, a gente leva ele, paga tudo para ele realizar os experimentos com auditoria, com a perícia, né? Estamos convidando. Ninguém até agora topou. Por que será? Né? Será que só tem cagão aí? As pessoas só falam, né? Na internet, todo mundo se borra de medo de enfrentar. Estamos esperando. Inclusive, estão dando prêmio para as pessoas. Era R$1 milhão, agora são R$3 milhões para quem refutar os experimentos da Terra convexa e provar a curvatura nas águas. Até agora, nenhum milionário apareceu aí. Ninguém, né? Por que será? Então, sobre os podcasts, tanto lá no Vilela, tanto lá no Paranormal Experience, foi muito bom. Foi espetacular, assim. A gente gostou muito, fomos muito bem tratados, tá? Eles nos entrevistaram de uma maneira muito ética, não fizeram piada, apesar de falar um pouco, assim, um tom de brincadeira, mas eles estavam levando a sério ali. Né? E a gente traz a verdade da nossa experiência e os conhecimentos que nós sustentamos e vamos continuar apresentando. Mesmo essas pessoas aí que não gostam da gente, né, dando seus chiliques. Isso só nos fortalece, né? Ninguém atira pedras em árvores que não dão frutos. Estão atirando para os frutos caírem. E todos nós seremos beneficiados por esses frutos que estão caindo das árvores de Dáquila, mesmo que sejam através desse movimento de atirar pedras. Nós vamos continuar entregando os resultados das pesquisas e as informações que querem nos calar. E nós vamos continuar apresentando as informações. Você está dizendo que a palavra de Deus está toda errada. Acorda, pessoal.
que está escrito que nos fins dos tempos muitos iriam aparecer com doutrinas de Satanás. Olha, alguém aqui viu Deus? Alguém aqui conversou com Deus? Alguém aqui sabe se Deus escreveu alguma coisa em algum livro, em algum texto? Ou foram pessoas que no passado contaram suas experiências de contato com Deus e os seus anjos mensageiros? Essas pessoas na época que escreveram os evangelhos, os textos, as profecias e deixaram a palavra de Deus escrita, que daí surgiu a Bíblia manipulada pelos homens, né? Principalmente pelos romanos. Essas pessoas, tirando essas manipulações, vamos considerar não só a Bíblia, mas todos os textos sagrados da humanidade, vamos considerar a parte realmente que ainda está ali fidedigna, intacta, que não foi manipulada, que são histórias verídicas, que foram relatadas pelas pessoas como a palavra de Deus. Recebemos a informação de que 25 a 30% de todos os textos sagrados de livros que foram compilados pelos homens, não por Deus, compilados por líderes religiosos e governamentais, fizeram tudo com interesse político para controlar a humanidade pela fé. Manipularam esses textos. Somente 30% permanece como história verdadeira, como informação de acordo com como foi passado de fato com a presença dos deuses, dos mensageiros, dos anjos e da manifestação direta de Deus na Terra. Isso aconteceu. Essas pessoas, na época, eram consideradas pessoas que estavam enganando as outras. Muitas foram perseguidas, exatamente como está ocorrendo hoje. As pessoas que se dizem contatadas estão indo contra a palavra de Deus, mas no passado, essas pessoas que eram contatadas não estavam indo contra a palavra de Deus, elas estavam recebendo a palavra de Deus. Quer dizer que agora Satanás está transmitindo conhecimento para a humanidade? Ué, e Deus está onde? Onde é que estão os anjos? Onde estão os mensageiros de Cristo que prometeram que iriam voltar? Estão de férias? Estão esperando a humanidade se destruir ou ser destruída por esses grupos das trevas que estão no poder? Então você que está acusando a nós de sermos representantes de Satanás, do chifrudo, do capeta, lembre-se quem é essa pessoa. É um dos Anunnakis, tá? Então, até isso as pessoas foram enganadas. O próprio ser que manipulou as escrituras, as religiões, que está por trás de quase todos os movimentos religiosos no mundo, é o próprio Satanás, é o próprio diabo, que se fez passar por Deus, e muitos estão adorando ele até hoje. Agora, aqueles que vieram em nome de Deus passar a mensagem para a Terra e para a humanidade, foram chamados de demônios, foram chamados de anjos caídos, foram chamados de Satanás. E hoje, os profetas, os mensageiros que estão interagindo, que estão trazendo informações para o mundo, estão sendo perseguidos mais uma vez. Da mesma forma que ocorreu na época de Cristo, na época de Moisés, na época de Abraão, na época de todos os mensageiros, não só na tradição judaica cristã, mas também em outras épocas, em outros períodos, em outros povos e culturas. O mesmo grupo descia para a Terra, orientando as pessoas, trazendo conhecimento divino, dimensional, espiritual, educando os povos, orientando no processo evolutivo deles. E o governo oculto, ou melhor, essas raças e grupos ligados aos Anunnakis, esses controladores do mundo e colonizadores da Terra, distorceram a verdade, se infiltraram nesses grupos religiosos, se infiltraram nos governos, nas instituições, nos reinados, nos impérios. Eles estavam por trás de tudo. Eles esconderam o conhecimento de todos. E nós somos vítimas dessa manipulação. E agora, os fundamentalistas religiosos, que infelizmente estão acreditando nessa manipulação,
estão dizendo que nós estamos distorcendo a palavra de Deus? Não. Nós estamos trazendo aqui nossas experiências e as informações dos mesmos contatos que lá atrás os profetas, as pessoas que estavam tendo as suas interações com os extraterrestres tiveram e passaram. E hoje tudo está se repetindo. E nós estamos trazendo mais uma vez a luz do conhecimento para a humanidade. Tudo se repete. E como eles disseram lá atrás, que iriam voltar, de fato isso está acontecendo. Quer vocês acreditem ou não, nós vamos continuar o nosso trabalho de revelação, de descoberta, de propagação do conhecimento. Aos poucos, a humanidade vai assimilando e vai entendendo toda essa mentira e manipulação que fizeram contra nós. Então, Satanás está aí observando esse movimento, né? Está bem incomodado com o que está acontecendo. Satanás está realmente surtando diante do que foi dito a ele recentemente. E as coisas, com certeza, serão compreendidas pouco a pouco. Quando o que muitos chamam de filho do homem ou filho de Deus voltar para a terra, eu afirmo aqui, muitos vão tentar crucificá-lo novamente. Inclusive todos os religiosos vão chamá-lo de Satanás, vão tentar acabar com a reputação dele, porque ele virá para destruir as falsas crenças, ele virá para justamente resgatar aqueles que acordaram, que despertaram dessa matrix, inclusive da matrix espiritual, esotérica e mística, que está aí se espalhando como um vírus pela Terra. Ele virá para abalar todas as estruturas, e os religiosos vão ter que se adaptar a novas informações. Se existe maturidade intelectual em todos que estão buscando conhecimento, se vocês estão ouvindo essas palavras, acessando as informações de Dáquila, deixe que o coração e a mente de vocês confirmem se isto faz sentido ou não. Nós não estamos impondo nada para ninguém. Estamos apenas trazendo a informação, iluminando o caminho e trazendo conhecimento para quem quer ouvir e quem quer enxergar. Ok? Uma boa noite a todos. Nos vemos em breve com as revelações e novas informações. Boa noite a todos.